Olá, bem-vindos. Meu nome é Carlos Garcia, eu sou sócio fundador da Itajubá. Esse é o Golden Talks, a plataforma de conteúdo da Itajubá que estamos lançando no Congresso da Abrap. É um prazer receber vocês, participantes do 41º Congresso da Abrap. Espero que vocês gostem do conteúdo que disponibilizaremos aqui na plataforma. Nesse Golden Talk falaremos sobre o tema Investindo com Sucesso no segmento de Private Equity. Estará aqui conosco Paulo Miguel, diretor e membro do Conselho Executivo da Julius Baer Family Office, uma casa suíça secular, que comprou no Brasil a GPS e a Reliance, tornando-se um dos maiores multifamily offices do país. Estará conosco também Ricardo Canitz, sócio fundador da Spectra, responsável pela gestão de todo o portfólio da casa. Canitz tem mais de 20 anos de experiência no segmento. A Spectra hoje, após 10 anos, é um dos maiores gestores no segmento de Private Equity. Paulo Miguel, por favor, peço que fale um pouco sobre a Julius Baer e também por que investe em ativos privados e como vocês fazem isso para as famílias brasileiras. Obrigado, Carlos. Primeiro, queria agradecer a você e a Itajubá pela oportunidade aqui de participar do painel e também uma grande satisfação participar com o Ricardo Canitz, que é uma referência e tem desenvolvido um trabalho extraordinário nesse setor. Bom, rapidamente sobre a Julius Baer Family Office, é um multifamily office dedicado a servir famílias brasileiras. Nós fazemos gestão atualmente em torno de 65 bilhões de reais, tanto no Brasil quanto no exterior. Também um trabalho já de longa data desenvolvendo o universo de ativos privados. É uma empresa com um modelo de alinhamento bastante sólido e preciso com o cliente, uma casa aí com 20 anos de tradição, então já temos aí bastante estrada também nessa área de ativos privados, né? Então é uma satisfação poder falar sobre isso hoje, para esse público que, sem dúvida, muito seleto e com todo o interesse aí, dada a natureza do seu modelo de negócios. Eu vou falar rapidamente aqui sobre tentar contextualizar um pouquinho a parte internacional, depois entrar em Brasil. Primeiro, por que ativos privados, né, no próximo slide, iniciando. Depois, o papel no Brasil desse segmento e também tecer algumas considerações sobre como nós fazemos isso, né? Então, iniciando com a parte internacional, a gente já tem aí décadas, né, de tradição nisso, é uma indústria muito madura. Pode passar o slide, por favor. E que se tornou cada vez mais buscada por uma realidade macroeconômica objetiva, né? Aqui a gente está colocando o exemplo da CalPERS, né, que é uma referência. A gente tem aí, desde o final dos anos 80, uma trajetória de redução da taxa de juros no exterior, nos Estados Unidos, e a busca de retornos para atingir meta atuarial. É necessário que que todos os players buscassem alternativas de investimento. Então, já é bem documentado que a indústria de private equity tem um retorno adicional a agregar, então a busca por obter retornos e atingir a meta atuarial depende também cada vez mais da presença no universo de private equity e de ativos privados em geral. No próximo slide, a gente tem aqui as várias classes, né, desde a de infraestrutura, com retornos de caixa mais, vamos dizer, seguros, mais previsíveis, retornos esperados aí na casa do um dígito, né, alto um dígito, entre 8% e 10%, e ali a gente vai subindo na escala até chegar em Venture Capital, que, como referência, a gente busca retornos aí na casa de 25% a 30% ao ano, passando por várias estratégias intermediárias. Todas elas, em maior ou menor grau, compõem uma alocação diversificada, que é o que a gente busca na nossa estratégia. Então, essa exposição, ela também pode ser obtida
de maneira a minimizar a chamada curva J, né, por meio de secundários, por meio de fundos de special situations que envolvam crédito. Isso tudo compõe uma carteira diversificada para atingir retornos esperados altos e com um nível de segurança maior do que apostar em uma ou outra individualmente. No próximo slide, acho que é super importante, né, essa busca, ela cresceu muito nas últimas décadas, a gente vê um aumento grande na participação de ativos privados, né, de alternativos em geral, nas carteiras, tanto de fundos de pensão quanto endowments, em endowments, que são a referência principal no exterior, as mais famosas, né, sobretudo as universidades e algumas famílias muito grandes. A gente vê a parte de ativos alternativos atingindo já em torno de 50% da alocação. Esse é o nível mais alto, né, mas a gente vê também em fundos de pensão alocações aí na casa de quase 30%. Por que esse crescimento? Além da questão de taxa de juros e de busca de retornos nesse universo se tornando essencial, a gente tem mudanças bastante profundas na dinâmica do mercado de ações listadas, né? No próximo slide a gente mostra um pouco isso. Eu acho que esse slide é super importante porque ele mostra o seguinte, né? Se a gente compara alguns exemplos anedóticos aqui, Amazon até Uber, né? A gente vê que antigamente, ou vamos dizer até os anos 90, a maior parte do retorno das empresas inovadoras era capturada após o IPO, tendia a ser capturada após o IPO. A gente vê, por exemplo, a Amazon foi a mercado em 1997 com um valuation de 661 milhões de dólares, e hoje vale 1,5 trilhão da última vez que eu olhei. Então, a maior parte desse retorno foi capturado após a listagem da empresa, né? Então, mesmo historicamente, quem não investisse em ativos privados poderia ter capturado os segmentos mais inovadores por meio da participação no mercado de ações listadas sem grandes problemas. O que a gente vê é que nas últimas décadas esse prazo ele vai se alongando, tem muito mais disponibilidade de capital no universo de ativos privados, então as empresas vêm a mercado muito mais tarde, né? A gente vê, por exemplo, o Uber veio ao mercado em 2019 já com valuation de 75 bilhões de dólares, e o que a gente observa é que quem não participa do mercado de ativos privados, de private equity, cada vez mais vai tender a buscar retorno já no estágio muito mais avançado das companhias. Então, esse é um elemento bastante importante que recomenda um estudo bastante aprofundado e uma disposição de investir antes da chegada da abertura de capital. O que a gente observa no próximo slide também é uma tendência à redução do número de ações listadas, claro que isso está associado ao fenômeno que eu descrevi antes, mas também a gente observa, além da queda do número de IPOs, um número grande de delistagem, né, de saídas do mercado, seja por movimentos principalmente por movimentos de M&A, que são muitas vezes conduzidos por empresas privadas, né, que estão dentro desse universo de private equity com ampla disponibilidade de capital e adquirem empresas privadas, adquirem empresas no mercado público para depois retirar essas empresas. Então, a realidade do que a gente chama de de-equitization, né, redução da parcela de equities no mercado público, já vem de muitos anos, e isso recomenda e torna até inevitável que os gestores de patrimônio com foco de longo prazo busquem exposição no mercado privado, porque senão não vão participar, sobretudo, das inovações e dos setores que têm maior crescimento em tecnologia, em ciências médicas e tantos temas que nós estamos observando em grau de aceleração crescente. Então, no exterior, esse é o contorno, e eu diria que o mercado privado é cada vez mais importante, e essa realidade, ela, sem dúvida nenhuma, deve ser pensada e trazida para o caso brasileiro. Nós estamos, evidentemente, num estágio bem mais atrasado, um pouco anterior, mas é uma realidade que é cada vez mais presente também entre nós, ou poderá ser cada vez mais presente. Então,
Acho que essa referência internacional é bastante ilustrativa do processo que nós passamos mundialmente, que pode ser uma referência para o Brasil. No próximo slide, rapidamente, entrando um pouco em como compor uma carteira, um grande desafio nesse segmento, além do asset allocation, né, da alocação de ativos, o desafio de seleção de gestores é bem maior, então isso traz um desafio grande para cada um dos investidores em termos de qualidade de equipe, de seleção. A gente vê um grau de dispersão de retornos bastante maior, né? Pegando o gráfico da direita aqui, por exemplo, Venture Capital, a diferença entre os percentis de retorno dos fundos piores e dos melhores é brutal, em comparação ao que a gente vê em segmentos mais maduros. Em buyout, né, que são empresas em estágio mais avançado, ainda no mercado privado, a dispersão também é grande, menor que Venture Capital, e essa dispersão vai caindo conforme a gente vai entrando em segmentos mais maduros, públicos e mais tradicionais. Então, o desafio de seleção de gestores aqui ele é gigantesco, porque ele vai fazer toda a diferença nos retornos de longo prazo, não apenas no nível de seleção de um gestor, mas, sobretudo, na composição de vários gestores dentro de uma estratégia que, ao longo do tempo, vá se consolidando de maneira diversificada. Em seguida, no próximo slide, a gente também vê, né, esse slide aqui exige alguma explicação, né, no eixo horizontal a gente tem o percentual de alocação em ativos privados, no vertical retornos, né, e essa linha pontilhada inclinada é o tamanho das alocações, aqui a gente em privados, né, a gente vê que tem uma questão de acesso aqui, né, alocações maiores em fundos consolidados, elas tendem a ter retornos que no agregado são maiores. Estar acima da linha ou abaixo dessa linha diz respeito à qualidade desses gestores. Então a gente vê no segmento mais à direita ali, quando a gente olha os 5 maiores endowments internacionais com retornos de 10,2%, vis-à-vis aí retornos nessa linha tracejada menores, a gente vê que esse diferencial tem a ver não apenas com o percentual de alocação em privados, né? A gente viu lá no início que isso tende a chegar a 50% da alocação nos endowments, mas também com a qualidade de seleção de gestores. Então isso reforça o que eu estava dizendo antes. Trazendo um pouco para o caso brasileiro, né? Então nos próximos slides aqui, pode passar, por favor. Acho que aqui o desafio, isso é familiar para todos os gestores que enfrentam esse desafio no nosso cotidiano, tem uma tendência de redução de taxa de juros. No Brasil, muitas vezes foram falsos positivos, e hoje, com a insegurança fiscal, a gente ainda tem curva de juros bastante inclinada, então ainda é possível obter retornos próximos da meta atuarial, mas assumindo que nós não vamos perder o controle fiscal, a realidade mundial tem sido de redução de taxas reais por fenômenos estruturais, e a gente observa isso também no Brasil. Talvez a pandemia até acelere essas tendências. Então, se nós fizermos escolhas certas aqui, seria razoável esperar que essa trajetória de redução de juros se consolide ainda mais, não no curto prazo, porque a Selic até deve subir nos próximos anos, mas os prêmios de risco nos prazos mais longos se reduzirem, né? Então, temos um cenário em que é possível que a geração de retornos próximos às metas atuariais se torne difícil no universo tradicional brasileiro de renda fixa e exija cada vez mais diversificação. A gente tem um desafio que fica muito evidente no próximo slide, por favor, que é a composição do mercado acionário. Evidentemente, a gente poderia dizer, então, diversificar na Bolsa, né? Isso é importante, é necessário, porém, o que a gente vê aqui, e é sabido de todos nós, a Bolsa Brasileira ela não oferece o mesmo grau de exposição aos setores mais dinâmicos da economia mundial, modernos, do que a gente tem em outros lugares. Então, é um desafio você replicar, por meio da Bolsa, toda essa dinâmica de desenvolvimento mundial em tecnologia, em life sciences, em biotecnologia, em coisas inovadoras, por meio da Bolsa Brasileira. Então,
No caso do Brasil especificamente, o universo de ativos privados ele vai além da obtenção de retornos diferenciados, que é a principal razão para a alocação no exterior. Lá, o S&P, a Bolsa Internacional, tem exposição a setores de tecnologia, de saúde, enfim, você obtém retornos maiores no mercado privado ao longo do tempo, mas você tem a possibilidade de construir exposição a esses setores no mercado público. No Brasil, isso não é verdade. Então, isso reforça a importância de nós termos ativos privados como foco para investidores como são os fundos de pensão e as famílias que têm um horizonte de mais longo prazo, famílias de alta renda, justamente para conseguir trazer um grau de diversificação e exposição a esses setores dinâmicos que não é necessariamente fácil de obter ou diretamente passível de ser obtido no mercado público. Em seguida, já entrando um pouco nos desafios de construção, né, da carteira, eu diria que a nossa visão, né, como Family Office é ancorada nesses 3 vetores. O primeiro, né, a possibilidade de aumentar retorno ao longo do tempo, mas aí nós temos um tema-chave, que é a diversificação, né, tanto em estratégias, primário, secundário, co-investimentos, exposição setorial, né, compor uma exposição setorial diversificada, também com safras. A gente sabe, inclusive, né, no Brasil, com o grau de volatilidade que nós temos, é super importante a diversificação em safras. Você não sabe o que vai acontecer nem daqui a um mês no debate fiscal, quanto mais daqui a vários anos. Então, ter uma carteira toda maturando em um momento é potencialmente um risco muito grande. Então, a diversificação em safras é um desafio e é uma necessidade, é um imperativo na nossa forma de trabalhar. Isso exige bastante disciplina, eu diria. Eu tenho até uma frase que eu brinco com algumas das nossas famílias: as oportunidades nunca acabam, o que acaba é o dinheiro. Então, é necessário a gente ter uma disciplina muito grande, evitar, eventualmente, num fundo, num gestor, ou num tipo de exposição que aparentemente pode ser promissora, e além da métrica de composição da carteira, que deve respeitar uma visão de longo prazo. Necessariamente, a construção dessa carteira ela é gradual e diversificada ao longo do tempo. Essa ideia de programa de longo prazo ela é fundamental para que a gente possa construir uma curva sustentável. Então, isso é muito importante. Por exemplo, no caso das famílias, é muito natural existir uma tendência que a gente chama de cherry picking, né, de pegar alguma cereja supostamente melhor, recusar a cereja seguinte, e muitas vezes a análise se torna errada, e o risco é que você acabe terminando com uma exposição desfavorável. Então, a ideia da recorrência ela é fundamental. A gente quer investir de maneira contínua, disciplinada, gradual, de modo a construir uma exposição que ao longo do tempo se mostre perene e sustentável. E, por fim, o desafio essencial que eu mencionei no exterior, a questão de seleção de gestores em função da amplitude dos retornos, que é muito maior no segmento privado, sobretudo nos estágios anteriores, como Venture Capital, é um desafio grande. Então, a gente tem, dentro do Julius Baer Family Office, um foco muito grande em equipe e em desenvolver acesso a gestores de ponta. Essa construção de acesso também, necessariamente, é um trabalho gradual e que vai se consolidando ao longo do tempo. Mais um, por favor. Aqui é só um exemplo, né? A gente tem como construir, né, uma diversificação em estratégias, que é o gráfico da direita, private equity, crédito, renda real estate na parte de renda e desenvolvimento, infraestrutura. Não existe uma receita de tamanho, que é uma ciência exata em relação ao perfil de investimento das famílias. Tem a ver, evidentemente, com o perfil de risco, mas também tem a ver com a necessidade de liquidez. Então, essa é uma conversa que necessariamente, no nosso caso, tem que ser muito individual, né? A gente tem algumas referências aqui, mas cada situação é uma situação e muitas variáveis que não são quantificáveis imediatamente precisam ser conversadas. Mas a ideia de fundo é desenvolver uma alocação diversificada e, naturalmente, perfis mais agressivos tendem a ter uma
tolerância, uma disposição maior para investimento em privados, mas não é essa a única métrica que a gente considera, e no caso das famílias em particular, a questão de liquidez e de estágio de vida e de situação familiar é muito, muito importante para compor essa decisão. Por fim, no próximo, temos mais 2 slides aqui para eu encerrar. Aqui é uma visão que é natural e conhecida de todos, mas que a gente insiste muito, né, que é muito naquela linha que eu estava desenvolvendo de recorrência. Então, você tem uma safra, onde você tem ali a linha, as barras vermelhas são os desembolsos, as barras azuis são as distribuições, depois dali 3, 4 anos, ou até um pouco menos, você faz a próxima e assim sucessivamente, de modo a, como no próximo slide, a gente busca obter justamente uma situação de perene, quase um moto contínuo, em que ao compor os programas, a gente consegue obter justamente essa composição, esse padrão, né? Eu destacaria o segundo gráfico ali do meio, que você tem desembolsos inicialmente, mas em algum momento as distribuições sustentam o programa de forma permanente. Então esse é o desafio, isso exige, como eu disse, recorrência, disciplina, um sizing, né, um tamanho, uma composição de tamanhos bastante precisa e cautelosa para que a gente consiga obter isso ao longo do tempo. No caso das famílias também, só para encerrar, é um desafio muito grande gerenciar expectativas, o risco se você exagerar no começo, pode vir uma frustração e toda essa ideia de recorrência ela se perde. Então a gente tem que ser muito disciplinado nessa construção. Então acho que essas são as palavras iniciais, passo então de volta ao Carlos. Muito obrigado até agora. Paulo, muito obrigado pela excelente exposição, uma verdadeira aula sobre por que e como investir em ativos privados. Muito obrigado. Candice, peço que você fale um pouco sobre a Spectra e também sobre que faça suas considerações iniciais. Queria agradecer o convite, é uma honra estar nesse painel com vocês dois. Rapidamente sobre a Spectra é uma empresa que está há quase uma década investindo em private equity no Brasil, na América Latina, sob o modelo de fundo de fundos. A gente tem hoje um pouco mais de 2 bilhões de reais de posição, divididos em 4 veículos de vintage diferentes, 2012, 14, 16 e 18. Hoje a gente já tem uma carteira relativamente madura, tem mais de 250 empresas no portfólio, através de mais de 40 gestores parceiros que operam conosco. E eu queria falar um pouco sobre o Paulo falou muito sobre a carteira de private equity na visão de um investidor. Eu queria falar um pouco sobre o private equity no Brasil, América Latina, as oportunidades que a gente vê e desafios que a gente vê investindo na região. Se puder ir para o próximo slide, por favor. Uma primeira análise que a gente tem, e isso vem de uma parceria que é antiga, desde 2013, que a gente tem com o INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa aqui de São Paulo, e a gente tem um centro compartilhado de pesquisa que, alguns anos atrás, a BVCAP se juntou também. E a gente processa informação e publica estudos. Esse gráfico vem do nosso primeiro estudo que a gente soltou, que é o retorno médio de private equity na região América Latina, mas 80% disso é Brasil, nos últimos 20, quase 30 anos. Cada triângulo é um fundo, o ano que o fundo foi captado e a taxa de retorno que esse fundo deu em dólares, bruto de FIIs. Primeiro dado interessante na média, em prazos muito longos, o retorno foi bom, seus 23% ao ano em dólares, sendo que o Bovespa e o CDI, no mesmo período, deram algo como 12%, 13% ao ano. Isso contrasta um pouco do que a gente viu na última década, nos últimos anos, que são anos de crise. Então, claro que o prazo curto é ruim, mas quando a gente olha prazos relativamente longos, então, em diversos ciclos econômicos, o retorno tem sido relativamente interessante. Próximo slide. Uma outra análise que a gente faz é que nem todos os retornos são iguais. A gente quebrou o retorno agora não mais de fundos, mas retorno por transação a transação e por tamanho do cheque. E a gente colocou em dólares também, porque os prazos são muito longos, fica uma medida mais fácil de ver. Percebe que cheques muito grandes, que a gente define como mais de 100 milhões de dólares, ou muito pequenos, definidos aqui como menos de 5 milhões de dólares,
tiveram retornos ruins, enquanto cheques intermediários tiveram retornos muito bons. E eu não vou me ater muito ao número especificamente, se é 2% ao ano, 5% ao ano, 30% ao ano, é mais pelo conceito. Cheques médios foram retornos melhores do que cheques grandes. E a gente explica um pouco esse retorno por um conceito do private equity que o Paulo mostrou muito bem, da volatilidade de retornos entre os bons e os ruins, em que private equity é uma arbitragem de ineficiência. É um mercado muito mais ineficiente do que o public equity, que por sua vez é mais ineficiente do que renda fixa, e o gestor do private equity ganha dinheiro por comprar uma empresa ineficiente e, através de gestão e capital, deixá-la ela menos ineficiente. Caso ele consiga fazer isso bem feito e ter um bom retorno. A nossa visão é que empresas menores tendem a ser mais ineficientes do que empresas grandes, isso na média, e, portanto, tem mais retorno a ser extraído. Próximo slide, por favor. Outra análise que a gente faz é do ecossistema como um todo. Então, cada bola aqui é uma gestora. Quanto mais para a direita, maior o tamanho do cheque. Quanto mais para cima, maior a preferência por fazer investimentos em controle. Quanto mais para baixo, maior a preferência por fazer investimentos minoritários. A cor da bola é o país ou a região que ela se encontra. O Brasil e regional América Latina domina. A gente mostra esse gráfico por algumas razões. Primeiro visualmente dá para ver que é um mercado já bem populado, tem muita gente operando na região, não é uma região só de 1, 2, 3, já tem bastante talento da onde a gente extrair suco e potenciais parcerias para com quem a gente investir. Segundo, a gente vê que existe em alguns casos mais ou menos competição, e a gente percebia que muitos investidores lá no passado que investiam em ilíquidos adotavam uma postura um pouco mais reativa. Esperava algum gestor aparecer na mesa e, se aparecesse, fazer uma análise mega detalhada, quantitativa, qualitativa, super profunda para tomar decisão. Mas a pior coisa que pode acontecer para o investidor de mercados ilíquidos é 6 meses depois de você tomar a decisão de investir num gestor que faz cheques de 50 milhões de reais, controle, aparecer um outro gestor com a mesma estratégia, só que melhor. Você não tem muito o que fazer. Enquanto em multimercado, public equities, você faz uma gestão ativa, aparecer um gestor melhor, você saca do primeiro e investe no segundo. Em private equity você não consegue fazer isso, ou não tão bem feito. E, portanto, a nossa visão é que antes de fazer o primeiro cheque, é muito importante entender o todo e fazer daí uma análise não só absoluta, mas comparativa. Ou seja, será que não só se esse gestor é bom, mas se ele é melhor do que os que operam mais ou menos no mesmo segmento? Eu estou acabando. Outra análise interessante que a gente faz, e tem a ver um pouco com o que a gente viu nos últimos anos, é que o Brasil, a América Latina, o mundo, são muito cíclicos. O Brasil é especialmente cíclico. E que, dependendo do momento da maré que você pega, você pode ter vento a favor, você pode pegar vento contra. E dado que a única certeza é essa incerteza da volatilidade, na nossa visão é super importante, no Brasil principalmente, você ter uma alocação que a gente tenta chamar de all-weather, que é um termo importado dos Estados Unidos, que vá bem independente do tempo. A gente aqui coloca um gráfico ilustrativo, isso é como a gente pessoalmente vê no nosso portfólio. E a gente divide em algumas estratégias de investimentos que a gente pode ter. E a gente elenca aqui de estratégias que têm uma beta mais positiva, ou seja, crescimento de consumo. Se a economia for boa, o consumo deve crescer e até melhor. Então, se o PIB for bom, você tem um excelente retorno. Se o PIB for mal, você tem um péssimo retorno. A gente chama isso de uma estratégia beta alavancada. Segunda estratégia que é muito comum, e até essa é a mais comum de todas no private equity mundial, é melhoria operacional. Você, como uma empresa, e através de gestão de capital, você tenta deixar a empresa melhor. 3G faz muito disso. Se o vento for contra, atrapalha um pouco a sua vida, mas não tanto, porque você vai ganhar mais dinheiro menos por causa do crescimento como um todo da economia e mais por uma questão, atribuição interna sua. E aí é um beta positivo, mas não tão relevante. A gente tem 3 estratégias que a gente entende como beta neutro ou que são betas não relacionadas à economia brasileira. Primeiro é de commodities, estratégias que investidas em agronegócio, etc. Você tem muito mais
uma relação com o PIB mundial do que só o PIB brasileiro. A soja cresce, quem planta soja ganha dinheiro não porque o PIB do Brasil foi bem, mas tem uma relação com o PIB da China e consumo de soja no mundo, mesma coisa com minério de ferro, mesma coisa com óleo e gás. Uma outra estratégia ainda muito pouco conhecida no mundo dos institucionais brasileiros, que é de legal claims, é comprar créditos relacionados a disputas judiciais. É o famoso precatório, que até no passado ficou mal visto, mas não só o precatório, mas precatório privado, contra entes privados. Aí você vai ganhar ou não dinheiro, nada relacionado ao PIB, sim com decisões judiciais irem a seu favor ou contra você. A gente também entende como beta neutro. E por último, o beta neutro são a estratégia de tecnologia, que tem muito mais a ver com uma tendência tecnológica global e, obviamente, a execução da estratégia em si do que o PIB bem ou mal. O Nubank foi feito em períodos horríveis da economia brasileira, a mesma coisa que o 99 Táxi. E por último, a gente tem a estratégia que a gente chama de beta negativo. Quanto pior, melhor. O mais exemplar é o distress, comprar empresas em recuperação judicial. Quanto pior a economia, mais empresas em recuperação judicial vão existir, maior a quantidade de oportunidades que você vai ter. Ter estratégias, então, que se contrabalanceiam, em que você tem um pouco de distress de um lado e crescimento do consumo no outro, só para pegar os dois extremos, você consegue surfar bem, independente do que acontecer com a economia. E a gente acha que isso, principalmente para o Brasil, é um dos principais elementos no processo de construção de carteira, obviamente, assim como diversificação por safras. Encerro aqui. Candice, muito obrigado aí. Espetacular os tópicos e os pontos que você abordou. Eu queria fazer uma pergunta a Paulo. Paulo, os investidores sofisticados, assim como a Julius Baer, normalmente criam o seu programa de investimentos em private equity, como você bem apresentou aí na sua exposição. Que conselhos você daria a um fundo de pensão brasileiro que está iniciando o seu processo de investimentos e private equity, portanto, iniciando a sua construção de portfólio, mas com a perspectiva deles de que só é possível investir no Brasil? Obrigado, Carlos. Eu acho que a limitação a gestores locais, né, pelo menos traz uma restrição em relação a esse elemento de diversificação geográfica e até muito provavelmente setorial que a gente quer obter, mas eu acho que não muda os princípios que nós falamos, né? Toda aquela ideia de diversificação, o Canitz colocou muito bem o all-weather, né? Como compor isso. Acho que esse é um elemento que tem que estar presente. A visão de longo prazo, né, sobretudo, que diria que é até mais direta, não diria fácil, mas é mais natural, vamos dizer assim, para fundos de pensão do que necessariamente para famílias, né? Eu diria que o nosso trabalho é mais desafiador nesse sentido. E o desafio de seleção de gestores, né, que eu descrevi ali. Então, acho que esses desafios são comuns. Talvez um ponto que eu possa deixar como sugestão tem muitas boas práticas consolidadas, né? Então, eu acho que o desafio é trazer essas boas práticas cada vez mais e com isso construir um programa sólido. Mas eu acho que o norte que nós temos nessas vertentes de alocação, diversificação e qualidade de seleção de gestores tem que estar presente, sim. Perfeito, muito obrigado, Paulo. Candice, a Spectra tem tido resultados assim excepcionais na gestão dos fundos, né? Dos 4 fundos abertos, fora outros fundos que eu sei que vocês têm. Quais são os principais desafios? O que é que você chamaria a atenção, né, para os fundos de pensão brasileiros que estão montando sua carteira? Porque se a gente reparar no passado, apenas no início do investimento dos fundos de pensão em private equity no Brasil, basicamente eram os grandes fundos de pensão que fizeram esses investimentos. E agora, ao longo do tempo, principalmente talvez com a queda de juros, isso possa se ampliar e acreditamos talvez alguns novos fundos ingressem, né? Quais são os desafios? O que é que você chamaria atenção para esse fundo de pensão que está começando agora seus investimentos?
Então, eu vou separar os desafios em duas vertentes. Primeiro, o desafio da economia como um todo, de investimentos em economia real, e depois desafios para você se aproveitar dessas oportunidades que vêm da economia real. Os desafios da economia real são os desafios de quase que nós, como cidadãos, percebemos, né? O Brasil é um país que falta tudo, falta boa educação, falta boa saúde, falta boa infraestrutura, o judiciário é lento e complicado, e ao investir na economia real, você passa por tudo isso. Você é uma empresa de transporte e tem um problema de infraestrutura, o porto ficou lotado, ficou com fila, isso atrapalha o seu retorno. Se você tem alguma demanda judicial, você pode ficar anos e anos até que ela seja resolvida. Você tem complicação e dificuldade para contratar profissionais de alta qualidade, porque falta educação e falta profissionais qualificados. Isso tudo atrapalha os investimentos, de um lado. Por outro lado, sempre onde tem desafios, tem oportunidades. E exatamente os mesmos desafios são oportunidades de retorno. Falta educação, tem espaço para fazer investimento em empresas de educação, de escolas, para formar esses profissionais. Falta infraestrutura, tem grandes projetos de infraestrutura para serem feitos. Nosso judiciário é lento, gera demanda de pessoas com teses jurídicas de vender parte desse claim, desse direito de receber, porque não quer esperar 20 anos. E isso é o que gera as oportunidades que a gente tem encontrado no Brasil nos últimos 10 anos. Como se apropriar delas? E a nossa principal desafio é de escolha de talentos, né? A gente, por mais que sejamos fundos de fundos, a gente tenta cada vez menos falar em investir num outro fundo, e sim investir com outro time. Na prática é isso. Ficar sócio desse outro time, que na prática é isso. E o processo de achar um time que você gosta, que você confia, que você vai ficar casado por pelo menos 10 anos, porque esse é o prazo de um fundo, e principalmente lá fora, você nunca investe numa gestora para um fundo só, você investe por uma relação que você espera que seja extremamente longínqua. Definir quem serão esses parceiros, e ainda mais de forma proativa, que eu levantei por cima, mas eu vejo historicamente, as fundações não tinham um processo tão proativo de entender qual que é o ecossistema e garantir que está escolhendo o melhor talento, é fundamental. Porque se você não tem isso, você acaba tendo um viés de seleção. O gestor que é extremamente demandado, que todos os investidores gostam e todo mundo sabe que ele é muito bom, vai captar rápido. Ele não vai esperar 2 anos para levantar. Na hora que ele começou a levantar, em poucos meses encerra a captação. Se você é reativo, você nem vai ter acesso a essa oportunidade, porque seu processo é X. Se você é um investidor proativo e você vai a mercado, tenta entender quem são os bons talentos, se aproxima deles antes de uma captação existir, gera uma relação, já faz uma pré-diligência enquanto ele ainda nem está captando, para que no momento da oferta em si você consiga andar rápido, acho que é um desafio, um atributo super importante para os institucionais brasileiros adotarem, que é o que lá fora se faz. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. A Expecta também vem ampliando o seu escopo de investimentos e caminhando para a América Latina. Por que a Expecta resolveu ampliar esse escopo de atuação, né, dado que tem tantas oportunidades no Brasil? Quais são os países que vocês têm investimentos hoje? O que é que vocês estão buscando agora? Também, eu acho que seria um ponto interessante você falar um pouco da diferença desses mercados, né? Claro. Na América Latina. Você falou mais cedo que o Brasil, né, tem uma exposição muito grande nesse mercado de private equity, se você pegar a América Latina como um todo, mas é sempre bom a gente ouvir um pouco o que você pensa de forma mais ampla. Então, o nosso processo começou por obrigação, sendo bem sincero. Isso eu explico. Uma boa parte dos gestores que operam no Brasil não são gestores brasileiros, são latino-americanos. Eles investem. O fundo é um fundo que tem discrecionalidade, tem liberdade para investir na região como um todo. Se a gente não tivesse mandato para investir nesses tipos de gestores, a gente geraria um viés na nossa carteira, ficaríamos excluídos de uma boa parte do talento que opera na região, e isso poderia gerar um retorno ruim para a nossa carteira. Então, as primeiras alocações que a gente teve na América Latina ex-Brasil vieram desses gestores que operam regionalmente. O pessoal da Aqua, que é um gestor de agronegócio que investe no Comune Sul, depois a Casec e Monax, que são
indiscutivelmente os líderes do investimento de venture capital na região. O grosso da carteira deles é Brasil, mas parte eles investem fora, e depois algumas outras. Conforme a gente foi a gente começou a ter exposição à América Latina ex-Brasil por esses gestores, a gente foi ganhando mais confiança com esses outros países e foi formando nossa visão, que se consiste em alguns elementos. Primeiro, os ciclos macroeconômicos na América Latina não são idênticos. Enquanto o Brasil teve maus 7, 8 anos, o Peru teve anos espetaculares, assim como o Chile foi muito bem. A Colômbia não foi mal, mas teve PIB médio crescendo seus 3,5% ao ano nos últimos anos. O México foi melhor que o Brasil, mas não tão bem. A Argentina foi uma draga, né? Conforme o período vai mudando, cada país tem vetores de crescimento um pouco distintos e que, então, por uma carteira, tem um benefício interessante de diversificação. Segundo elemento que a gente foi vendo, e depois de visitar muitas vezes vários países durante vários anos, foi que as indústrias de private equity desses outros países estão 5, 10, 15 anos atrasadas em relação à brasileira e vêm seguindo movimentos muito parecidos com o brasileiro. Claro que cada país é um país, né, as coisas nem sempre se repetem, mas somos latinos, temos elementos culturais muito parecidos, legislações inspiradas umas das outras, e, portanto, padrões que a gente vê acontecendo no Brasil hoje, a gente começa a ver em outros países alguns anos atrás. Te dou um exemplo. Venture Capital no Brasil. A gente investe em Venture Capital no Brasil desde 2013 e 2014. A gente chegou relativamente cedo, mais tarde. Os primeiros unicórnios do Brasil, Stone, Nubank, Gympass, foram criados antes disso e, portanto, não estão na nossa carteira, porque foram investidos nos fundos de Venture Capital do período de 2010 a 2012. Fundos de Venture Capital que operam no Brasil, na média, dos vintage de 2010 a 12, 13, tiveram, na média, retorno de 35% ao ano em dólares. Na média. Os melhores fundos estão rendendo 15, 20, 30 vezes capital. Por que eles foram tão bem? Eles começaram a operar no Brasil num momento único em que o ecossistema de Venture Capital já estava montado, mas ainda não tinha praticamente nenhuma competição. Então, eles tiveram o melhor dos dois mundos. Tinham muito talento e quase nenhuma competição. Os melhores fundos de VC do Brasil, Casec, Monax, Valor, Redpoint, tem a maior quantidade de unicórnios dividido por quantidade de deals que eles fizeram, que a gente chama de hit ratio, do que os melhores fundos de venture capital do mundo. Sequoia, Benchmark, Andreessen. Claro que tem muito menos unicórnios aqui do que no Vale, mas então tinha tão menos competição lá atrás que gerou esse retorno espetacular. A gente vê no México, hoje, acontecendo o que aconteceu no ecossistema no Brasil em 2010. Finalmente já tem tudo acontecendo, tem um monte de engenheiro mexicano voltando dos Estados Unidos para montar negócios lá, já tem empresas mexicanas investindo no setor, tem uma FINEP do México, que é o INADEM, ajudou a criar e fomentar uma série de gestoras locais que começam a investir, e apareceu recentemente o primeiro unicórnio mexicano, que por acaso a gente está investido nele, que é a Kavak, é uma empresa que compra e vende carros usados. Tem muita coisa que vai acontecer e ainda os preços são muito baratos. Então, a gente vendo esse padrão do Brasil, a gente consegue chegar antes, quase como se tivesse uma bola de cristal nesses outros países, que é o grande benefício que a gente vê poder investir um pouco lá. Dito isso, nosso mandato prevê que a gente não tem nenhuma obrigação de investir fora do Brasil. A gente investe se e quando a gente acha boas oportunidades. É o caso de Venture Capital no México, que a gente tem achado uma oportunidade espetacular. Private Equity em si no México, a gente não achou nada de bom, decidimos não investir em nenhum fundo. A gente até contratou um mexicano com escritório no México, decidimos não investir em nada de Private Equity lá porque não tinha nada interessante para fazer. Colômbia e Peru são países muito legais, super interessantes. Colômbia, especialmente, um país, apesar da memória que a gente tem de narcotráfico, é um país extremamente estável economicamente, uma democracia extremamente estabelecida, com instituições sólidas, mas é um país muito pequeno. Então, a gente tem até um investimento lá muito pontual, é interessante, mas não é algo que pode escalar. Vale pela relação. Maravilha, muito obrigado, Carlos, pela resposta. Paulo,
Aproveitando a sua experiência em investir globalmente em private equity, como você compara as oportunidades de investimentos existentes hoje entre o mercado desenvolvido, tá, e o Brasil, por exemplo, né? Em termos de que elementos você vê assim, interessantes ou preocupações você teria, o que você vê de diferença, tá, em relação às oportunidades? Acho que são muitas diferenças, né? Acho que lá fora a gente tem um mercado naturalmente muito mais maduro, né? Players consolidados, com uma tradição já, vamos dizer, muitos fundos de sucesso. A disponibilidade de capital é grande, então é possível obter bastante acesso para compor as alocações por parte dos gestores. Tem muito mais alternativas de saída, né, pelo dinamismo do mercado, tanto em M&A quanto abertura de capital, apesar daquela tendência que eu coloquei antes de redução do número de IPOs. Mesmo no mercado secundário, os descontos tendem a ser menores, né, a não ser em situações de crise muito radical, como foi 2008, mas tende a ter acesso de saída em secundário. E ao longo do tempo, pelo fato da economia ser, vamos dizer, embora, claro, né, o retorno de equity, né, de bolsa é mais volátil, mas você captura esses retornos esperados ao longo do tempo, fazendo uma boa seleção de gestores. Então é um mercado que é possível você ter a recorrência de maneira, vamos dizer, mais, vamos dizer, estruturada, né? Tem um desafio grande, eu diria, nos últimos anos, que é o nível de alavancagem, né? Os retornos dependem mais de alavancagem, a gente vê os múltiplos de entrada altos, né, subindo de maneira consistente nos últimos anos. Esse é um desafio grande, né, um risco que a gente tem que monitorar. Além disso, até por tudo que eu falei antes, né, a dificuldade de acesso aos maiores gestores, isso também é um desafio grande para nós, obter esse acesso. Essa é uma construção aí que a gente tem que fazer de maneira gradual. E o mercado é muito mais competitivo, né? Então, de novo, múltiplos de entrada altos. No Brasil, a gente tem a vantagem, né? O ecossistema já mais avançado, como disse o Canitz, acho que não é uma dificuldade encontrar bons gestores, acho que acesso a boas casas ainda não é um problema. Os múltiplos de entrada também tendem a ser menores, né? Tem um ganho importante, eu diria, especialmente, eu acho que esse tema para mim é chave, que é a oportunidade, é uma ferramenta, os privados, né, para otimizar a diversificação em setores que não são cobertos necessariamente no mercado público. Para mim, esse é um tema muito importante, né, ao contrário do exterior, que você tem esse acesso. Então, isso é um diferencial, potencial grande no caso brasileiro. E o desafio, assim, talvez, certamente é um pouco o que o Canitz colocou, né? A volatilidade é muito grande, muito maior no Brasil do que fora. O fundraising, muitas vezes, para os gestores pode ser um risco, então, a questão de você, eventualmente, terminar com fundos menores, sem a condição de diversificar como adequado. Mas eu diria que o mercado brasileiro tem crescido, é maduro, tem vamos dizer, ganho em maturidade. Acho que já é um ecossistema, né, desenvolvido, já tem muitos unicórnios, já tem muito acesso a capital. Então, eu diria que nós estamos numa situação promissora nesse sentido, com os cuidados necessários no Brasil especificamente. Ótimo, Paulo. Muito obrigado. Canitz, o mercado secundário de private equity no exterior é um mercado já bem desenvolvido, atingindo cifras aí na ordem de 50 bilhões de dólares por ano. No Brasil, a Spectra tem sido o principal player desse mercado secundário. Como você enxerga o crescimento do mercado de secundários aqui no Brasil? Olha, a gente começou a olhar secundários desde o início da Spectra. De 2011 a 2014, ordem de grandeza, a gente analisou uma oportunidade por ano. 5, 6 oportunidades ao todo. Até
Isso até meados de 14. Meados de 14, que é meio quando a crise brasileira de fato começou a acontecer, a gente olhou mais 7. De 2015 para cá, a gente olhou mais de 200 transações, das quais a gente já investiu em 60, um pouco mais de 60. Te falo isso porque era um mercado que era basicamente inexistente, para virar um mercado, se não vibrante, mas no mínimo existente. 60 transações, já não feitas só por nós, o resto do mercado, mais de 200 que a gente analisou, é um mercado que existe. Mas é um mercado que vem tendo transformações, ou mais que transformações, ciclos. Então, as primeiras transações que a gente fez eram basicamente de investidores, pessoas físicas brasileiros que estavam com medo de risco político, Dilma, se mudando literalmente para Miami ou para Portugal, etc. E muito por questões fiscais, em que você muda a residência fiscal, não fazia sentido continuar tendo alocação no Brasil. Queriam se desfazer do private equity porque fiscalmente era muito ineficiente. A gente começou a comprar várias dessas. O impeachment, esse processo se arrefeceu muito e deixou de existir essa oportunidade maciça que a gente viu no começo de investidores, pessoas físicas, mas começou a aparecer uma outra vertente, que era das fundações. A vertente das fundações veio muito por um aumento da complexidade de se manter uma carteira de private equity. A gente fala com vários deles, você deve falar e ver números parecidos, que muitos falam, putz, Ricardo, eu tenho algo como 1% da minha carteira em FIP, mas esses FIPs ocupam 30% do tempo da minha equipe. É muito desbalanceado. Não faz sentido econômico para mim manter 30% da equipe tocando 1% da carteira. Além disso, desses FIPs, tem alguns cujo saldo residual virou tão pequeno que eu não tenho quase nenhum interesse econômico nisso, mas por dever fiduciário eu preciso ficar acompanhando e monitorando, fazendo perguntas, até porque muitas vezes estou no comitê de investimento, eu tenho até um passivo para mim se eu não acompanhar corretamente. Isso gerou um desejo extremamente sensato de vamos racionalizar a carteira, o 20-80, vamos focar os nossos esforços no que é 80% do valor e não no que é o 20% do valor. E com isso, várias fundações começaram um processo de desinvestimento das posições não-core. Fizemos várias transações nesse sentido. E uma terceira onda que começou e ainda existe é a da reestruturação de fundos. Reestruturação de fundos é algo que hoje é 30%, 40% do volume dos secundários do mundo vem disso, que são fundos que chegam no final da vida, no seu 10º, 11º, 12º ano de vida, que por alguma razão não conseguiram desinvestir totalmente. Isso é comum. Ou no mínimo é estatístico. Alguns não conseguirão. Depois de um tempo, o investidor fala, putz, já estendi mais 1 ano, 2 anos, sabe estender por quanto tempo? E o saldo residual tende a ficar pequeno. Então, um exemplo real do que a gente fez no passado, o fundo começou com 300 milhões de patrimônio, em um dado momento o patrimônio remanescente era de 15 milhões de reais. Então, uma fundação que tinha investido 50 milhões, tinha um saldo remanescente de 2 milhões e meio de reais. Vira irrelevante. Mais ainda, vira irrelevante individualmente para todos os investidores, porque cada um tem 1, 2, 3 milhões de saldo remanescente, o trabalho de monitorar isso é muito maior do que qualquer tipo de ganho econômico, mas como um todo, ainda é um valor, 15 milhões de reais é algum valor não desprezível. O que a gente faz e o que se faz em restauração é, você resolve um problema que individualmente para todo mundo é irrelevante e é mais um passivo do que um ativo, mas na hora que você é o único comprador e consolida na sua carteira, vira um ativo, vira algo relevante e em muitos casos você destrava muito valor se você colocar um pouco mais de capital nas companhias nesse momento, e que obviamente o fundo de 12 anos de vida não tem nenhuma condição de colocar mais dinheiro na companhia, você cria um novo acordo econômico com o gestor atual, ou você troca de gestor e coloca alguém que vai gerir melhor a carteira, você destrava valor na carteira, e é algo que a gente tem feito também. Dito isso, eu vejo que tanto a compra de cotas de fundos de pensão como a reestruturação de fundos tem uma tendência de diminuição, principalmente de cotas de fundos, porque muito do interesse das fundações é vender as posições legados, aqueles fundos feitos dentro do modelo de comitê de investimento, investidos em 2010, 11, e que naturalmente em 2020
são menos. O patrimônio é menor e daqui 5 anos menor ainda. É uma onda que vai morrer também. Dito isso, no começo desse ano, final do ano passado, a gente estava falando com o Frank Morgan, o CEO da Coller Capital, uma das maiores gestoras de secundários do mundo. E eu estava expondo essa questão para o Frank, falando, Frank, acho que foi bom o mercado secundário para nós, a gente foi uma experiência super interessante, a gente vai diminuir, a gente vai fazer mais primário, mais com investimento a partir de agora, e secundário vai ficar com uma coisa pequena. Ricardo, a gente achava a mesma coisa em 1980, que era uma oportunidade única, que ia durar alguns anos, e um dia ela ia morrer. A gente está 30 anos fazendo isso. Sempre aparecerão novas oportunidades. Quais serão, por que elas aparecerão, você não sabe hoje, só o tempo dirá. E por isso, não, uma resposta longa para uma questão simples acredito que deverá crescer. O que fará crescer, não sei hoje. Eu te falo daqui 5 anos qual que é o fator que vai ter levado a crescer o mercado secundário. Muito bom, Carlos. Muito obrigado. Eu queria fazer essa última pergunta aqui para vocês dois. Com a atual taxa de juros que a gente está vendo hoje, né, o retorno ela está abaixo da necessidade de retorno da maioria dos planos de previdência. Tá? Portanto, estão discutindo o aumento de riscos na sua carteira e etc. Com a alta volatilidade que a gente tem nas nossas bolsas, vocês acreditam que existirá espaço para o crescimento de private equity numa carteira de um fundo de pensão brasileiro? Mais ou menos, que mix vocês acham que seria ideal para uma carteira? Mix, eu estou falando em relação a ações públicas e ações privadas via um private equity. Eu sei que isso não é uma resposta fácil, mas eu acho que vários investidores se debatem com isso aí ao longo da vida. Paulo, você quer começar? Vai lá, Carlos. Tá bom. Eu tenho uma visão enviesada, né? Nesse momento atual, pensando no meu patrimônio pessoal, eu tenho algo como 200% investido em private equity, né? Porque eu não tenho com os fundos futuros. E a gente tem uma política interna de que, na maturidade, no dia que a gente pare de crescer, a gente terá algo como, no mínimo, 80% do nosso patrimônio investido no fundo da casa, não porque seja uma estratégia ideal de alocação, mas a gente acha que isso gera um elemento muito importante para os investidores, e é o que vai nos fazer ficar muito focado no negócio. Eu não consigo falar, eu sou naturalmente visado para private versus public equity ou qualquer outra classe de ativos. Dado esse viés, e deixando ele transparente para todos os envolvidos, o que eu vejo lá fora, e contas simplistas, né? Gestores de alocadores em private equity especificamente falam, olha, faz sentido investir a liquidez faz sentido com retornos no mínimo 3, 5% acima de public equities. É isso que você espera pelo menos entregar, e public equities, por sua vez, esperam dar algo como 5% a mais do que título do governo. Logo, você ter esse prêmio de 5% a mais, faz sentido existir na carteira, a dúvida é quanto, né? E depende do seu momento de vida e patrimônio. Instituições, e aí seja família, seja fundo de pensão, seja endowment, que tenha uma previsibilidade de caixa e saiba que algum dinheiro vai ficar lá por pelo menos 10, 15 anos, é muito sensato você se apropriar do prêmio da liquidez, dado que você não vai precisar da liquidez no curto prazo e ganhar esses pontos a mais de retorno. O percentual varia muito sobre a sua percepção do horizonte. Se eu sou um endowment que eu não tenho resgate nunca, eu não vou ter que servir participantes, mas eu sei que só tenho que pagar 5% ao ano de doações, que é o que o endowment precisa, eu consigo ter uma alocação em líquidos maior do que se eu sou um BD já muito maduro que está servindo no curto prazo. Então, tem um asset liability aí importante para definir o percentual da alocação. A única coisa também vendendo meu peixe no passado, se você errava a conta,
e você ficou mais ilíquido do que você poderia, era um problema intransponível. Hoje, com a existência do mercado secundário, você consegue sair e você consegue se reequacionar caso teve algum erro de conta ou fatos exógenos mudaram a sua pressão de balanço. Mas eu falo isso porque isso é extremamente importante. Sabendo que você tem alternativa, você pode correr um pouco mais de risco, claro, com grande segurança, com muita margem de segurança, do que você poderia correr se você não tivesse nenhuma alternativa no caso extremo. Paulo. Obrigadíssimo. Que Paulo, viés, até da última vez que nós conversamos, da última vez que nós conversamos, 200%, tá? Mas com certeza muito acima de 100. Maravilha. Paulo, da última vez até que nós falamos, a gente conversou um pouco sobre o tamanho da alocação que a Julisbert tem, né, nesse segmento, e a gente estava fazendo a conta, né, cara, isso que era uma coisa talvez entre os 5 maiores, tá? Se considerar os 5 maiores fundos de pensão brasileiros, talvez vocês estejam certamente entre esse número aí de investimentos nesse segmento. Eu acho que o Canis se referiu a alguns desses desafios, né? Necessidade de liquidez. No caso de uma família, esse é um tema muito mais variado, né? E passível de mudança do que um endowment ou mesmo uma fundação. Então, esse nosso desafio é maior, a gente acaba fazendo uma construção mais gradual. Como a gente está fazendo isso há alguns anos, a gente já tem certa presença de investidores com 20% de alocação em relação ao patrimônio nesse tipo de investimento. A gente viu ali fundos de pensão nos Estados Unidos em média entre 20 e 30, quer dizer, eu diria que essa é uma referência, mas é uma construção gradual para dar um número, né? Mas é uma construção gradual que depende de muita análise em relação a todas essas vertentes aí sobre as quais nós conversamos e que matura ao longo do tempo, né? Eu acho que é natural que cresça, acho que esse papel no Brasil vai ser cada vez maior, então a gente tem buscado isso, consolidar essa posição para as famílias já há alguns anos e o espaço de crescimento ainda é grande, a gente tem muita gente ainda no estágio intermediário de construção, né? Mas eu diria que algo entre, dependendo do perfil de risco e das necessidades de liquidez, algo entre 10% e 25%, 30% vai ser, no caso da minha experiência, uma zona ótima e o mais frequente. Ótimo. Gente, muito obrigado. Chegamos ao fim aqui do nosso painel. Quero agradecer aí, Paulo. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Canis, muito obrigado. Eu acho que foi ótimo, hein? Obrigado, agradeço bastante. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês dois aí. Chegamos ao final da nossa conversa hoje. Eu quero agradecer a Paulo Miguel e a Ricardo Canis pelas excelentes exposições e ótima conversa que tivemos durante esse painel. Quero agradecer também a você que nos prestigiou com a sua presença aí durante todo esse tempo. Peço que continuem seguindo o Golden Talks da Itajubá durante o congresso. Entrem no nosso stand virtual, vejam a programação e acessem. Tem sempre um tema interessante, especialistas locais e estrangeiros falando sobre investimentos. Eu sou Carlos Garcia, sócio da Itajubá. Esse é o Golden Talks.